Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kelly Abreu, eu sou psicóloga, eu sou terapeuta dos esquemas, eu sou especialista em transtornos de personalidade narcisista e no vídeo de hoje eu quero afirmar que sim, é possível o narcisismo vulnerável se assemelhar à depressão, tá? Então, o profissional que está trabalhando com transtorno de personalidade narcisista, ele precisa ter muito manejo e um olhar clínico para não confundir o narcisismo vulnerável da depressão, tá? E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para que você ative o sininho de notificação, curta, compartilhe e deixe seu comentário abaixo, que eu vou adorar saber. Então vamos lá. No primeiro momento eu vou estar falando aqui, eu vou estar listando os 9 principais critérios da depressão maior. E no segundo momento eu vou falar do narcisismo vulnerável para vocês perceberem como sim existe uma associação. Então vamos lá. Primeiro critério: se sentir triste e sem esperança todos os dias ou na maior parte dos dias. Segundo, perda de interesse em atividades diárias. Terceiro, mudança de peso ou apetite quase diários. Quarto, problema constante de sono, insônia ou hipersonia. Hipersonia é dormir em excesso. 5. Agitação ou lentidão perceptível todos os dias. 6. Sensação de falta de energia ou fadiga quase sempre. 7. Sentimentos intensos de inutilidade ou culpa diários. 8. Dificuldade persistente de pensar, concentrar ou tomar decisões. 9. Pensamentos recorrentes sobre morte e suicídio, incluindo ideação suicida. E sim, pessoal, a depressão maior, se o profissional não tiver manejo, pode ser confundido com o narcisismo vulnerável, e eu vou estar explicando por quê. E por que eu quero que vocês entendam que pode ser confundido com o transtorno de personalidade narcisista? Porque na depressão, o paciente ele apresenta uma maior irritabilidade, não somente tristeza, tá? O paciente apresenta uma incapacidade de lidar com frustração. O paciente deprimido, ele fica muito irritado e muito reativo. E essa reatividade, ela pode ser confundida com transtorno de personalidade narcisista, porque a pessoa deprimida, ela tem uma tendência a responder a eventos, né, de uma forma reativa, com ataques de raiva, colocando a culpa nos outros. Então, também na depressão maior, o paciente relata uma sensação de vazio. E uma informação importante: tem algumas pesquisas que já mostram que as pessoas que sofrem com depressão crônica, elas têm muito mais chances de terem transtornos de personalidade associados ao quadro. A pessoa que tem que está passando por um período deprimido, ela tem um crítico interno e uma culpa e uma sensação de menos-valia. O que acontece muito também é um dos sintomas do transtorno de personalidade narcisista, principalmente os narcisistas vulneráveis. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque no transtorno de personalidade narcisista, principalmente quando o narcisista está no polo vulnerável, o narcisista ele vai ter o humor deprimido, ele vai se sentir culpado, ele vai se tornar uma pessoa mais queixosa, ele vai ser mais irritadiço, entende? Ele vai reagir com respostas emocionais intensas e ele também pode ter ataque de raiva. E eu estou dizendo isso porque às vezes é realmente difícil de distinguir entre a depressão crônica e o narcisismo patológico vulnerável. Eu não estou falando de narcisista grandioso e nem de narcisista comunal.
Eu tô falando de narcisismo vulnerável. É muito difícil e existe uma linha muito tênue que o profissional ele precisa ficar atento. Por exemplo, vocês terem uma ideia, no transtorno de personalidade narcisista, no polo vulnerável, o narcisista vulnerável ele tem uma tendência também a colocar a culpa no outro. Ele tem uma tendência a culpar a si mesmo. A culpa também é muito direcionada para si. Percebe como tem uma similaridade com a depressão, né? Tá, Kelly, ok, eu sei que é parecido, mas como eu faço para distinguir os dois? Como é que eu faço para entender que um paciente ele tá deprimido e um paciente ele tem um transtorno de personalidade narcisista vulnerável? Então vamos lá, eu quero te explicar agora qual que é a diferença. Então, pessoal, a pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista vulnerável, ele tem ausência de sintomas neurovegetativos. Então a gente pode perceber que a pessoa que ela tem um transtorno de personalidade narcisista no polo vulnerável, eles não apresentam insônia, eles não apresentam despertar precoce, eles não apresentam perda de apetite, eles não apresentam perda de peso, tá? Então eles não têm esse sintoma neurovegetativo que a pessoa que tem depressão apresenta. Porque o narcisismo vulnerável é um jeito da pessoa funcionar, tá? Ele não tem ali um declínio cognitivo que acontece e faz com que as pessoas tenham sintoma neurovegetativo no caso da depressão. O que acontece de forma contrária de quem tem depressão. Eles têm os sintomas neurovegetativos e eles têm um padrão oposto. Porque quando a pessoa tem depressão, ela tem sintomas somáticos neurovegetativos, ou seja, eles não conseguem comer, eles não conseguem dormir, eles comem demais ou eles comem de menos. E o narcisista, quando eles entram em depressão, esses sintomas neurovegetativos, eles não estão presentes da mesma forma. Por isso, a importância da diferenciação para o tratamento adequado, tá? Porque existem ferramentas para isso. Existem ferramentas práticas onde você consegue diferenciar o narcisismo patológico vulnerável da depressão maior. Existem ferramentas para isso, por isso é importante você saber essa diferenciação. Então é isso. E, pessoal, eu sempre vou falar no final dos meus vídeos. Se você apresenta traços ou é diagnosticado com transtorno de personalidade narcisista, procure ajuda. Você não está sozinho, você não é um monstro, tá? Autoconhecimento liberta, por mais que eles façam você acreditar que não tem solução. Então é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.